Lisboa, julho de 1941. O ar cheira a pedra quente e a maresia velha. Numa cidade com luz dura nasce Diogo Freitas do Amaral. O nome fica registrado a 21 de julho. O resto ainda não tem forma. A casa guarda silêncios compridos. Há passos contidos no corredor. Há vozes baixas quando se fala de política. O país vive sob o Estado Novo. E o Estado Novo gosta de portas fechadas. Ele cresce ao ouvir a palavra ordem como se fosse mobília. Uma coisa que está sempre ali. Uma coisa que não se discute à mesa. As ruas têm elétricos, têm pregões, têm jornais dobrados. Mas também têm olhos. Os olhos não são sempre de gente. Às vezes são de instituições, às vezes são de homens que anotam nomes. Às vezes são de um carimbo que decide o destino de um papel. E um papel, naquele tempo, pode ser uma sentença. Diogo aprende cedo a respeitar o papel. Não por medo do papel. Por respeito ao que ele fixa. Uma assinatura prende um homem. Uma data prende uma promessa. Uma vírgula muda um país. Quando chega a idade de escolher caminho, escolhe direito. Não escolhe por moda. Escolhe por instinto. O direito tem regras claras, pelo menos no desenho. E ele gosta de desenhos. A faculdade de Direito tem corredores longos. Tem portas pesadas. Tem salas onde a madeira range quando alguém se mexe. O cheiro é de livros antigos e tinta seca. Há pó fino nas lombadas. Há dedos manchados de azul. Ele estuda com método. Não é o estudante do golpe de sorte. É o estudante do sublinhado limpo. As páginas ficam marcadas com linhas retas. As margens enchem-se de notas pequenas. O direito administrativo entra-lhe na cabeça como uma planta de edifício. Competências, hierarquias, atos, recursos, prazos. Tudo tem lugar, tudo tem sequência. O Estado para ele não é uma nuvem. É um conjunto de gavetas. Cada gaveta tem uma etiqueta. E cada etiqueta tem uma lei por trás. Se a etiqueta é falsa, a gaveta vira arma. Ele começa a ensinar. A sala de aula tem um ritmo próprio. Cadeiras alinhadas. Cadernos abertos, canetas a bater no tampo quando alguém pensa, e uma atenção que se ganha palavra a palavra. O professor não entra a improvisar, ele entra com papéis. Uma pasta de couro gasta nas bordas acompanha-o. Dentro há apontamentos com datas e referências, há rascunhos com setas e números. Ele fala de princípios como quem fala de ferramentas, não como quem faz sermão. Explica o que um ato administrativo pode fazer, explica o que não pode fazer, e explica o que acontece quando faz na mesma. Os alunos aprendem a temer o detalhe. Um detalhe pode ser a diferença entre legal e ilegal, entre válido e nulo, entre um despacho e um abuso. Ele insiste nisso com calma. Fora da sala, o país tem outra gramática. Há censura, há vigilância. Há limites que não vêm escritos no diário do governo. Vêm escritos no comportamento das pessoas. Em certos cafés, as conversas param quando alguém se aproxima. Em certas casas, o rádio baixa de volume. Em certas paróquias, as reuniões têm cuidado com quem entra. Os meios católicos são um espaço de respiração, mas também são um espaço observado. Diogo circula nesses meios, não como conspirador de filme, como homem que lê, discute e organiza ideias. A igreja naquele tempo tem muitas correntes, a prudência e a inquietação. Ele aprende a falar sem dar munição. Aprende a escolher palavras que não denunciam pessoas. Aprende a escrever textos que dizem muito sem dizer tudo. E aprende a guardar cópias. A vigilância do regime não precisa de espetáculo. Basta a sensação. Basta um telefonema que cai. Basta uma carta que chega aberta. Basta um convite que nunca chega. Há professores que sentem isso na pele. Há estudantes que sentem isso no futuro. Uma bolsa que não aparece. Uma autorização que demora meses. Uma viagem que se torna impossível. Diogo, jurista em formação e depois professor, vive nesse clima. Ele não é um homem de rua com megafone. Ele é um homem de texto. E o texto, naquele tempo, é território sensível. O Estado Novo gosta de juristas, mas gosta de juristas obedientes. Gosta de juristas que confirmam, não gosta de juristas que perguntam. E ele pergunta. Pergunta como se pergunta num exame. Com precisão, com base, com referências. E isso incomoda a Constituição, as leis, os regulamentos, tudo isso existe. Mas existe dentro de um sistema fechado. Ele vê a contradição, vê a distância entre a norma e a vida. E essa distância torna-se obsessão. Há noites em que ele fica a trabalhar até tarde. A luz é amarela. O papel tem textura áspera. A caneta arranha. O silêncio só é cortado por páginas viradas. Ele escreve pareceres, escreve apontamentos, escreve esquemas e guarda tudo na pasta. Como se guardasse provas para um futuro julgamento, o professor começa a ganhar nome, não por carisma fácil, por rigor, por clareza. Por uma espécie de disciplina que não cede, ele entra na carreira acadêmica com foco. Direito administrativo, direito constitucional. O Estado por dentro, as engrenagens e os limites. Há uma diferença entre falar de liberdade e desenhar instituições. Ele escolhe desenhar, porque desenhar é tornar a liberdade praticável.
Uma liberdade sem regras pode ser só grito. E o grito, ele sabe, pode ser esmagado. Os anos passam com o país preso numa guerra distante. A guerra colonial pesa. Chegam notícias em envelopes. Chegam nomes de lugares africanos ditos com cansaço. Chegam funerais discretos. Nas famílias, há medo e orgulho misturados. Nos quartéis, há disciplina e desgaste. Nas universidades, há tensão. E o regime tenta manter tudo sob controle. Diogo observa. Ele não observa como turista. Observa como jurista. O que acontece quando o Estado se prolonga em exceção? O que acontece quando a exceção vira hábito? Ele sabe que o direito pode ser usado como máscara. Uma máscara bem escrita. Uma máscara com artigos e números. E ele quer que o direito seja outra coisa. Há um momento em que a sala de aula parece pequena. Não por falta de alunos, por falta de ar. Ele sente que o país está a chegar a um limite. Os estudantes fazem perguntas mais diretas. Os corredores têm murmúrios. Os jornais trazem entrelinhas. E as entrelinhas são lidas como se fossem manchetes. Ele mantém o tom. Não se deixa arrastar por slogans. Mas também não se esconde. A sua forma de oposição é institucional. É a insistência em regras que o regime não cumpre. Isso tem custo. O custo nem sempre é prisão. Às vezes é isolamento. Às vezes é desconfiança. Às vezes é um teto invisível. Ele aprende a viver com tetos invisíveis. Aprende a contornar sem quebrar. Aprende a avançar com paciência. E a paciência nele não é passividade. A pasta de couro continua a encher. Há folhas dactilografadas. Há correções a lápis. Há recortes de jornal dobrados em 4. Há cartões de visita com números escritos à mão. Ele guarda também discursos. Discursos que não são para comícios. São para auditórios, para conferências, para debates onde a palavra tem de ser exata. A exatidão é a sua arma. Uma arma que não faz barulho, mas deixa marcas. Quem o ouve percebe que ele não está a brincar. Lisboa muda devagar. Os carros mudam, as roupas mudam, os hábitos mudam. Mas o centro do poder mantém o mesmo peso e, no entanto, há fissuras. Há oficiais cansados. Há economias apertadas. Há famílias que já não acreditam. Há uma juventude que não aceita o silêncio. Diogo não é um revolucionário de punho no ar. Ele é um homem que quer que a revolução não vire caos. Mesmo antes de ela existir, ele pensa no dia seguinte. Ele pensa no que vem depois do grito. Num gabinete, ele abre a pasta e espalha papéis. As folhas fazem um som seco na madeira. Há um mapa mental ali. Há uma ideia fixa. Instituições? Ele escreve sobre o Estado como se estivesse a preparar uma máquina. Uma máquina que tem de funcionar com pessoas reais, com ambições reais, com fraquezas reais e com pressa. A pressa é inimiga do jurista. Mas a história não respeita o ritmo dos juristas. Ele sabe disso. E mesmo assim insiste em preparar-se. Há encontros em que se fala de futuro com cautela. Fala-se em reformas. Fala-se em abertura. Fala-se em transição. E cada palavra é pesada como se fosse ouro. Ele participa nesses meios com disciplina. Não se expõe por vaidade. Expõe-se porque acredita que o país precisa de uma arquitetura nova. E porque acredita que a arquitetura não nasce do improviso. O Estado Novo, entretanto, continua a vigiar. A vigilância não precisa de aparecer. Basta existir, basta a possibilidade, e a possibilidade molda comportamentos. Ele aprende a não deixar rastros inúteis. Aprende a não falar ao telefone o que pode ser mal ouvido. Aprende a marcar encontros em lugares neutros. E aprende a confiar em poucos. A confiança para ele é como um contrato. Não se assina de repente. Constrói-se com o tempo. E pode ser rasgada num minuto. Os anos finais do regime têm um som próprio. O som de passos apressados em ministérios. O som de rádios ligados em volume baixo. O som de discussões que acabam com um olhar. Ele continua a ensinar. Continua a escrever. Continua a formar gente. E isso é uma forma de poder, porque quem forma juristas forma o modo como o Estado será lido. Forma o modo como o Estado será contestado. Forma o modo como o Estado será reconstruído. Ele sabe que a sala de aula é um laboratório. Há um dia em que um aluno lhe pergunta se o direito basta. Ele não responde com poesia. Ele responde com estrutura. O direito basta se houver instituições que o defendam e pessoas que o cumpram. Essa resposta fica no ar. Fica como uma promessa difícil. Porque ele sabe que as pessoas falham. E sabe que as instituições podem ser capturadas e mesmo assim insiste. A sua vulnerabilidade aparece aí. Ele é visto por alguns como técnico demais. Como homem de papel. Como homem de pareceres. E a política, dizem, é outra coisa. Ele ouve isso. E não se irrita, ele anota, ele guarda. Ele transforma a crítica em dado. Num país onde a emoção é usada como arma, ele oferece método. Num país onde a força decide, ele oferece regra. E isso pode parecer frio, mas é uma forma de coragem. O tempo aproxima-se de 1974 como uma tempestade que ainda não se vê. Há sinais pequenos, há conversas mais ousadas, há textos que circulam em cópias. Há uma sensação de que o chão pode mexer. Ele sente essa vibração.
e começa a pensar em algo que vai além da universidade. Não é um salto romântico, é um cálculo. Se o regime cair, o vazio será perigoso. Se o regime cair, haverá pressa. Se o regime cair, haverá disputa por ruas e por instituições. E ele não quer que o país seja decidido só por quem grita mais alto. Numa mesa, ele alinha folhas em branco, escreve títulos provisórios, rabisca princípios, apaga, reescreve. O papel absorve a tinta e também absorve hesitações. Ele não tem certeza de tudo, mas tem certeza de uma coisa. Sem um centro organizado, a democracia pode nascer torta. A pasta de couro fecha com um estalo. Ele segura como quem segura um peso. Não é só trabalho, é responsabilidade. Lisboa, nos primeiros meses de 1974, tem um ar estranho. Há dias luminosos e mesmo assim há tensão. As pessoas olham mais para os jornais. Os militares aparecem mais nas conversas. Os nomes de generais e capitães circulam. Ele continua a rotina. A rotina é uma forma de manter a cabeça fria, mas por dentro ele prepara-se. Ele revê contactos, ele revê ideias. Ele revê o que pode ser feito depressa. Porque a história, quando acelera, não dá tempo para bibliografia, não dá tempo para seminários, não dá tempo para perfeição. E ele, perfeccionista, sabe que vai ter de aceitar imperfeições. Há uma noite em que ele fica sozinho com os papéis. O som da cidade entra pela janela. Um carro passa, um cão ladra ao longe. E ele decide. A decisão não é anunciada em voz alta. Não há aplauso, não há testemunhas. Há só o gesto de separar um conjunto de folhas e de as colocar no topo da pasta. Ele, que parecia destinado à biblioteca, escolhe o risco. Escolhe entrar no terreno onde as regras são testadas a sangue frio. Escolhe ajudar a criar uma força política no meio de uma revolução que se aproxima, e quando o país finalmente abrir a porta, ele não quer ficar do lado de fora. Na madrugada de 25 de abril, Lisboa acorda com um som que não vinha dos elétricos. Vem de motores militares, vem de botas no asfalto, vem de rádios ligados em volume alto, sem medo. As pessoas abrem janelas como se abrissem cofres. Há cheiro a gasolina e a primavera. Há cravos vermelhos nas mãos, ainda úmidos. E há um tipo de silêncio novo, feito de espanto. Diogo sai com a pasta apertada contra o corpo. O couro já tem marcas de anos. As folhas lá dentro não são poemas. São esquemas, são listas de nomes, são rascunhos de estatutos. Na rua ninguém sabe bem o que é permitido. Mas toda a gente sente que o velho medo perdeu força. Os jornais mudam de tom em horas. As tipografias trabalham como se estivessem a imprimir o futuro. Ele entra em salas onde o ar está pesado de fumo. Cigarros baratos, cinzeiros cheios, copos de café frio. Homens a falar depressa com a voz a tremer de adrenalina. Há uma pergunta que volta sempre. Quem ocupa o centro agora? Quem segura o país quando a rua puxa para um lado e os quartéis puxam para outro? Diogo não chega com bandeiras. Chega com papel. Pede uma mesa. Pede uma máquina de escrever. Pede tempo que ninguém tem. As primeiras reuniões são confusas. A gente que se conhece de vista. A gente que só se conhecia por cartas discretas. Há católicos sociais. Há conservadores assustados. Há liberais que querem respirar. E há oportunistas que farejam lugar. Ele ouve mais do que fala. Quando fala, corta o excesso. Pergunta quem assina. Pergunta quem responde. Pergunta como se evita que um partido nasça como um ajuntamento. A palavra partido ainda tem um sabor perigoso. Durante décadas, o regime usou-a como decoração controlada. Agora, de repente, é ferramenta real. E ferramentas mal feitas cortam a mão. Os dias seguintes têm um ritmo de urgência. Há comunicados a sair a toda hora. Há comissões a nascer em bairros. Há plenários em fábricas. Há cartazes colados com cola fraca, a escorrer pelas paredes. Diogo atravessa Lisboa com a pasta sempre cheia. As folhas ganham manchas de dedos. Os cantos dobram. Algumas páginas ficam com cheiro a tabaco e a chuva. Ele começa a desenhar uma coisa simples e difícil. Um partido que aceite a democracia sem truques. Um partido que não queira voltar atrás, mas que também não entregue o Estado ao improviso. O nome aparece em cima de uma folha dactilografada, Centro Democrático Social. As letras ficam tortas na primeira versão. A fita da máquina está gasta. Ele pede outra fita. Quer o texto legível? A sigla CDS surge como abreviatura prática, curta. Fácil de repetir. Fácil de pôr num cartaz. A seguir vem o mais duro. O programa, não o programa para ganhar aplausos. O programa para sobreviver ao primeiro vendaval. Ele escreve frases que parecem frias, mas cada frase é uma estaca no chão. Defesa do pluralismo. Respeito pela propriedade com função social. Economia mista. Direitos fundamentais. Estado de direito. Há palavras que ele evita. Evita promessas que não se podem cumprir. Evita insultos. Evita a tentação de responder à rua com gritos. Numa sala emprestada, alguém quer um texto mais agressivo. Quer atacar os comunistas. Quer atacar os militares. Quer atacar tudo. Diogo levanta os olhos e pede calma.
Ele sabe que o país está cheio de pólvora e que um partido pode ser fósforo. Ele prefere ser extintor. As reuniões prolongam-se até tarde. As cadeiras são desconfortáveis. As costas doem. As mãos ficam manchadas de tinta de carimbo. Há carimbos por todo o lado. Carimbos novos feitos à pressa. Carimbos de comissões. Carimbos de associações. Carimbos de sindicatos. O país parece uma mesa de repartição virada do avesso. Para legalizar um partido é preciso papelada, é preciso registro, é preciso assinaturas, é preciso uma sede, é preciso provar que aquilo não é uma fantasia. Diogo trata disso como um processo administrativo. Pede listas, confere números, revê nomes, corrige moradas, exige que cada assinatura seja reconhecível. Alguém reclama que isso é burocracia. Ele responde com uma frase curta. Sem isso, amanhã dizem que não existimos. A sede improvisada tem paredes nuas. Há fios à vista. Há telefones que tocam e ninguém atende a tempo. Há pilhas de panfletos ainda quentes da gráfica. A gráfica tem cheiro a tinta fresca. O chão está sujo de papel cortado. As máquinas fazem um barulho metálico constante. Os operários trabalham com pressa e desconfiança. Alguns perguntam quem paga. Outros perguntam quem manda. Diogo paga com recibos e manda com regras. Ele não tem o luxo de ser apenas professor. Agora tem de ser organizador. Tem de ser líder. E tem de ser escudo. O verão de 1974 chega com calor e com raiva. Há manifestações quase diárias. Há ocupações de terras no Alentejo. Há ocupações de casas em Lisboa. Há nacionalizações a serem discutidas como se fossem inevitáveis. Nas ruas, os megafones distorcem vozes. As palavras saem como martelos. Fascista, reacionário, traidor, povo, revolução. Diogo caminha por entre isso com um cuidado físico. Não é medo de levar um murro. É medo de perder o fio. Um partido novo pode ser esmagado por um rótulo em segundos. Ele aprende a escolher entradas e saídas. Aprende a não ficar encostado a paredes. Aprende a não andar sozinho em certos dias. Há comícios onde o som falha. Há palcos montados com tábuas frágeis. Há microfones que apitam. E há gente a empurrar para chegar mais perto. Quando ele fala, tenta baixar a temperatura. Fala de instituições. Fala de eleições. Fala de Constituição. Fala de garantias. Alguns assobiam. Outros escutam. Há sempre um grupo que quer confusão. Ele vê isso nos olhos. Num gabinete pequeno, ele abre a pasta e tira um rascunho. É um texto de estatutos, artigo a artigo, órgãos nacionais, direções distritais, regras de votação, disciplina interna. Ele insiste em mecanismos, porque sabe que o carisma passa e o mecanismo fica. Há uma discussão sobre quem deve liderar. Há egos, há suspeitas, há gente que quer mandar sem ser vista. Diogo aceita a linha da frente. Não por vaidade, porque percebe que, sem rosto, o partido vira boato. E boatos morrem cedo. O país entra num período em que cada semana parece um ano. O PREC começa a ganhar forma. O poder muda de mãos dentro do próprio poder. Juntas, conselhos, comissões. Decretos a sair como chuva. Ele lê tudo. Lê decretos, lê comunicados. Lê jornais de várias cores. Sublinha, anota, faz perguntas. Há noites em que ele dorme pouco. A camisa fica amarrotada. A gravata é usada mais por hábito do que por conforto. O café é forte e amargo. Ele tenta manter o CDS de pé sem o colar ao passado. Isso é um equilíbrio cruel, porque o passado está ali, a tentar agarrar-se, e o futuro está ali, a tentar empurrar. A gente que aparece com saudades do regime. Falam baixo, falam de ordem, falam de disciplina. Diogo corta a conversa. Ele sabe que se o CDS for visto como refúgio do antigo, acaba... E sabe que se for visto como cúmplice do caos, também acaba... O centro é uma corda bamba. Num dia de outono, ele entra num edifício público para tratar de um assunto. O corredor cheira a cera e a papel velho. Há funcionários que ainda não sabem a quem obedecer. Alguns sorriem demais. Outros não sorriem. Ele entrega documentos. Recebe um carimbo. O carimbo bate no papel com um som seco. E aquele som, naquele tempo, vale mais do que um discurso. O partido começa a crescer. Cresce em núcleos. Cresce em reuniões locais. Cresce em gente que quer estabilidade sem regressão. Mas cresce também em inimigos. Há quem o acuse de ser máscara. Há quem o acuse de ser travão. Há quem o acuse de ser ameaça. Ele responde com presença. Vai a debates. Vai a universidades. Vai a associações. Vai a paróquias. Em cada lugar ele tenta a mesma coisa. Transformar medo em regra. Transformar raiva em procedimento. Transformar vontade em voto. Chega 1975 e o país ferve. O 11 de março rebenta como um trovão. Há tanques, há prisões, há boatos a correr mais depressa do que os carros. As nacionalizações aceleram. Bancos, seguros, grandes empresas. A economia muda de dono em semanas. Diogo sente o chão a mexer. Não é metáfora. É a sensação de que o Estado está a ser reescrito sem revisão.
Ele reúne com gente do partido em salas apertadas. As janelas ficam fechadas. O ar fica pesado. As vozes sobem. Alguém quer resposta dura. Alguém quer ir para a rua com palavras de combate. Diogo insiste em outra linha. Ele quer eleições. Quer Assembleia Constituinte. Quer regras do jogo antes do jogo. E quer que isso fique escrito. A campanha para a Constituinte tem um tom estranho. Há cartazes por todo o lado. Há paredes pintadas com siglas. Há colagens por cima de colagens. O CDS tenta falar de liberdade e de responsabilidade. Mas a rua quer extremos. A rua quer promessas totais. A rua quer culpados. Mesmo assim, o partido entra na disputa. Organiza listas, escolhe candidatos, imprime programas. Diogo revê textos como se fossem contratos. Corrige vírgulas, corta adjetivos, pede números. Pede clareza. Ele sabe que um programa vago vira arma contra quem o escreveu e sabe que um programa demasiado detalhado vira alvo fácil. Ele procura o ponto exato. No dia das eleições para a Constituinte, há filas, há gente com o boletim na mão como se fosse um bilhete de identidade novo. Há velhos a chorar. Há jovens a rir. Diogo vota com um gesto contido. Não faz teatro. Mas sente o peso. Porque agora o país vai escrever a sua lei maior. O CDS consegue representação. Não domina, mas existe, e existir naquele momento já é vitória. A Constituinte começa a trabalhar. Há discursos longos. Há aplausos. Há insultos. Há interrupções. Diogo entra naquele espaço como jurista. Leva textos, leva argumentos, leva memória de sistemas comparados. Ele tenta puxar a discussão para o concreto. Como se garante a separação de poderes, como se limita o governo, como se protege o cidadão do Estado, como se protege o Estado do capricho. Mas o tempo é curto e a pressão é brutal. Lá fora, o PREC continua, há saneamentos, há ocupações, há comissões de trabalhadores a decidir destinos, há militares a falar como políticos. Diogo sente que a Constituição está a ser escrita com o barulho da rua a entrar pelas janelas. E isso assusta-o. Porque uma Constituição precisa de frio, precisa de distância, precisa de futuro. Ele tenta negociar, tenta emendar, tenta travar excessos. Às vezes consegue pequenas vitórias, às vezes perde por esmagamento. Há dias em que ele sai da Assembleia com a garganta seca, o ar de Lisboa cheira a escape e a papel queimado. Ele abre a pasta num café e revê notas. As notas são curtas, tópicos, nomes, horas, frases ditas por outros, anotadas para não serem negadas depois. Ele aprende a política como se aprende uma língua dura, com erros, com golpes, com humilhações. Em 1975, o 25 de novembro chega como um corte. Há movimentações militares. Há tensão. Há medo de guerra civil. As pessoas ficam coladas ao rádio. As lojas fecham mais cedo. Os passos nas escadas dos prédios soam mais altos. Diogo acompanha tudo com atenção de jurista e nervos de cidadão. Ele sabe que, se aquilo correr mal, não há estatutos que salvem ninguém. E sabe que, se correr bem, abre-se uma janela rara. Quando a poeira baixa, o país muda de direção. A democracia representativa ganha espaço, o ruído não desaparece. Mas o chão fica menos instável. Diogo ajusta o CDS a essa nova fase. Menos sobrevivência imediata. Mais construção. Mais presença institucional. Ele trabalha para consolidar o partido. Cria rotinas, cria disciplina. Cria hierarquias que não dependem de improviso. Há reuniões de direção com atas. Atas escritas com cuidado. Quem disse o quê? Quem votou o quê? Quem ficou responsável por quê? Ele insiste nisso como se insistisse numa vacina, porque sabe que em tempos de crise a memória falha e a ata não falha. O país entra em 1976 com a Constituição aprovada. O texto traz marcas do tempo, traz compromissos, traz tensões, traz palavras que vão dar batalhas futuras. Diogo lê a Constituição como quem lê um terreno depois de um incêndio. Procura o que ficou de pé, procura o que pode ser reconstruído. Procura onde a lei pode voltar a ser ferramenta e não arma. O CDS entra no jogo parlamentar e o jogo não tem piedade. Há alianças, há traições pequenas, há negociações que começam com sorrisos e acabam com portas batidas. Diogo aprende a contar votos, aprende a medir forças, aprende a perceber quando uma frase num comunicado pode derrubar uma ponte. Ele não perde o hábito do papel. Cada reunião importante deixa rastro, um memorando, uma nota, um rascunho de discurso. Um telefonema anotado com hora e nome. Às vezes, ao fim do dia, ele tira da pasta um papel amarrotado, alisa-o com a palma da mão e lê de novo uma frase que escreveu de manhã. Ele tenta manter o centro de gravidade, mas o centro não é um lugar fixo. É um esforço diário. Há quem o ache frio. Há quem o ache calculista. Há quem o ache demasiado professor. Ele aceita o preço, porque sabe que, naquele país recém-saído de décadas de silêncio, a emoção manda. E ele escolheu outra arma,
O CDS, nascido no meio do turbilhão, não desaparece. E isso muda o tabuleiro, porque a democracia portuguesa passa a ter mais uma peça com peso real. Diogo olha para o que construiu e não vê descanso. Vê trabalho acumulado, vê responsabilidades, vê a necessidade de entrar em governos um dia para provar utilidade. Ele fecha a pasta no fim de uma noite longa. O estalo do fecho soa como ponto final, mas não é ponto final nenhum. A política agora já não é rumor de café, é máquina. E ele acabou de meter as mãos nas engrenagens. A máquina começa a pedir mais do que ideias. Começa a pedir decisões com data e hora. E começa a pedir assinaturas que ficam para sempre. No parlamento, o ar tem um cheiro próprio. Madeira encerada, papel impresso em massa. E um fundo de tabaco que se entranha na roupa. Diogo chega cedo. Traz a pasta pesada. Lá dentro há apareceres, minutas e recortes de jornal dobrados em 4. Ele senta-se e abre um caderno de capa dura. A caneta risca com força. Ele escreve como quem fixa pregos numa tábua. Os corredores têm passos apressados. Deputados cruzam-se sem se olharem. Funcionários carregam maços de folhas com elásticos gastos. As comissões começam a mandar mais do que os plenários. É ali que se corta uma frase. É ali que se troca uma palavra. É ali que se decide o que o país vai engolir sem perceber. Diogo fala baixo, mas fala com precisão. Ele pede o texto, pede a versão anterior, pede a justificação. Há quem responda com impaciência. Há quem responda com ironia. Ele não reage. Ele aponta para a linha exata e pergunta quem assume a consequência. Silêncio. Depois alguém muda de assunto. O país entra no fim dos anos 70 com fome de normalidade. Mas a normalidade custa dinheiro. E o dinheiro não aparece por decreto. As filas nas bombas de gasolina voltam em certos dias. Os preços sobem. Os salários correm atrás, sempre atrasados. Nos cafés, as pessoas falam de inflação como falam do tempo. Com resignação e com raiva. Diogo percebe que o centro não se sustenta só com discursos. Precisa de resultados. Precisa de entrar no governo. As negociações com o PSD ganham corpo. Não são encontros românticos. São reuniões longas com cinzeiros cheios e copos de água intocados. As palavras mais repetidas são números, percentagens, pastas, votos e prazos. Ele aprende a linguagem das coligações. Quem cede aqui, ganha ali. Quem insiste demais, perde tudo. Em 1979, a Aliança Democrática nasce como um acordo de sobrevivência. Há entusiasmo em alguns comícios, mas nos bastidores há contas feitas ao milímetro. Diogo leva listas de prioridades. Não são slogans. São pontos de programa com notas à margem. Ele quer garantias. Quer saber quem assina. Quer saber como se decide em caso de conflito. A pasta abre-se e fecha-se dezenas de vezes por dia. O couro já não brilha. Tem um aspecto gasto, como se tivesse atravessado chuva e poeira. Em janeiro de 1980, ele entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O edifício tem um frio antigo. Paredes altas, portas pesadas e um silêncio que parece imposto por décadas. O primeiro impacto é o protocolo. Há bandeiras alinhadas. Há horários rígidos. Há fórmulas de tratamento que não admitem improviso. Ele recebe um dossiê grosso, papel timbrado, carimbos, anexos com letras pequenas. Há telegramas diplomáticos com frases curtas. Há relatórios de embaixadas. Há notas sobre reuniões em Bruxelas e em Washington. Ele lê tudo, não por curiosidade, por necessidade. A política externa não perdoa distrações. Uma palavra mal colocada vira manchete. Uma hesitação vira fraqueza. No gabinete, a secretária tem tampo de madeira escura. Há um telefone pesado. Há uma máquina de escrever que faz um som seco a cada tecla. Ele dita uma nota, pede que a frase seja exata, pede que não haja adjetivos a mais. Os diplomatas mais antigos observam. Alguns respeitam, outros esperam um erro. Ele não lhes dá espetáculo, dá-lhes trabalho. As reuniões começam cedo. Um assessor entra com uma pasta de cartolina, outro entra com mapas dobrados. Há temas europeus em cima da mesa. Há negociações que exigem paciência. Há prazos que não se podem falhar. Portugal quer aproximar-se da Comunidade Econômica Europeia. Isso significa adaptar leis. Significa abrir mercados. Significa aceitar regras que vêm de fora. Diogo gosta de regras. Mas sabe que regras externas podem ser veneno político? Ele mede cada passo. Ele fala com ministros estrangeiros em salas com tapetes grossos. O ar cheira a perfume caro e a café. As mãos apertam-se com firmeza calculada. Ele ouve promessas, ouve cautelas. Ouve frases que parecem abertas, mas têm fechaduras escondidas. Depois volta ao gabinete e escreve. Escreve como jurista, com condições, com prazos, com consequências. Em Portugal, a vida do governo não é tranquila. Há tensão dentro da coligação. Há pressões sociais. Há um país que ainda não esqueceu o PREC. E há um calendário que não espera. Orçamentos, votações, crises. No fim de 1980, o choque chega como um golpe físico.
Francisco Sá Carneiro morre num desastre aéreo em Camarate. A notícia corre em ondas. A gente a chorar na rua. Há rádios ligados em volume alto. Há um silêncio pesado nos gabinetes. Diogo sente o chão a mudar outra vez. Não há tempo para luto longo. O Estado não pode parar. As reuniões tornam-se mais tensas. As cadeiras rangem. As vozes sobem. Ele mantém a mesma postura. Pede documentos. Pede decisões por escrito. Pede clareza. Em 1981, ele muda de lugar na máquina, passa a vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa Nacional. A defesa tem outro cheiro. Cheiro a metal. Cheiro a óleo. Cheiro a fardas guardadas em armários. Os corredores do ministério têm retratos de generais. Há mapas nas paredes. Há telefones que tocam com urgência. A democracia ainda é jovem. E as Forças Armadas ainda têm memória de protagonismo. Qualquer gesto pode ser interpretado como provocação. Diogo entra em reuniões com chefias militares. Há formalidade, há rigidez. Há olhares que medem autoridade. Ele não tenta ser militar, não imita o tom, não faz bravatas. Ele leva papéis, leva despachos, leva enquadramentos legais. Ele pergunta como se garante a subordinação ao poder civil. Pergunta como se organiza a cadeia de comando. Pergunta como se evita que a política volte a entrar nos quartéis. Alguns respondem com frases curtas, outros respondem com discursos longos. Ele escuta e anota. Há dossiês sobre equipamento, há pedidos de verbas, há relatórios sobre unidades e efetivos. O país não tem dinheiro para tudo. E a defesa nunca aceita ouvir isso com facilidade. Ele aprende a dizer não sem humilhar. Aprende a adiar sem prometer. Aprende a negociar com a mesma frieza com que negociava vírgulas na Constituinte. Numa manhã chuvosa, ele atravessa um pátio com guarda de honra. As botas batem no chão com som seco. A chuva faz manchas escuras no casaco. Ele entra numa sala onde o aquecimento falha. As mãos ficam frias. Mas a conversa é quente. Fala-se de disciplina. Fala-se de carreiras. Fala-se de promoções. Ele sabe que promoções são política. E que política dentro das Forças Armadas é dinamite. Ele pede critérios, pede regras. Pede que tudo fique registrado. A pasta volta a encher-se. Há memorandos com cabeçalhos oficiais. Há notas manuscritas em papel fino. Há listas com nomes e datas. Ele leva aquilo para casa. A mesa fica coberta. A luz do candeeiro cria um círculo amarelo. Ele lê até tarde. O silêncio da casa contrasta com o ruído do dia. Só se ouve o virar de páginas. Em 1982 e 1983, a instabilidade não dá tréguas. O governo enfrenta desgaste, a economia continua apertada. As ruas continuam a exigir, há greves, há protestos, há negociações com sindicatos que acabam sem acordo. Diogo participa em conselhos de ministros que parecem maratonas. As cadeiras deixam marcas nas costas. O café é reabastecido sem parar. As discussões têm um padrão. Alguém quer uma medida rápida. Alguém teme a reação. Alguém lembra o orçamento. Diogo tenta puxar para o procedimento. Quem decide? Com que base? Com que impacto? Ele sabe que a pressa é inimiga do Estado, mas também sabe que a lentidão mata governos. Há noites em que ele sai do Palácio de São Bento com a gravata solta. O ar da rua está úmido. Os carros passam com faróis baços. Ele entra no carro e abre a pasta no banco ao lado. Confere uma nota. Confere um número. Confere uma frase. Ele não confia na memória. A memória é traiçoeira em tempos de crise. Em 1983, o ciclo da coligação chega ao fim. A saída do governo não é um gesto teatral. É um esvaziamento gradual. Os telefonemas mudam de tom. As reuniões deixam de ser convocadas com a mesma urgência. Os corredores deixam de abrir portas com a mesma facilidade. Ele arruma papéis. Não atira nada fora. Cada despacho é um rasto. Há um último dia em que ele fecha gavetas. O som da madeira a bater é seco. Ele leva a pasta. E sai. Lá fora, Lisboa continua. Os elétricos rangem nas curvas. As pessoas carregam sacos de compras. A política não aparece na cara de toda a gente. Mas ele sente o peso do que ficou para trás. Decisões tomadas com pouco tempo. Compromissos feitos para evitar quedas maiores. Ele volta ao parlamento com outra posição. Menos poder executivo. Mais liberdade para criticar. Mas a crítica tem um preço. Quem esteve no governo não pode fingir inocência. Ele é lembrado de cada decisão. De cada corte. De cada adiamento. Em debates apontam-lhe tecnicismo. Dizem que ele fala como professor. Ele não nega, ele responde com factos, com datas, com documentos. Ele abre a pasta e tira uma folha. Mostra a linha, mostra a assinatura, mostra o contexto. Há um tipo de autoridade que vem disso. Não é carisma, é prova. O país, entretanto, muda de ritmo. A democracia estabiliza, mas a competição endurece. Os partidos aprendem a usar televisão, aprendem a usar frases curtas, aprendem a construir imagens. Diogo não é homem de imagem, é homem de texto. Ele tenta adaptar-se, treina discursos, corta parágrafos, procura uma cadência que chegue a quem não lê diários da República.
Mesmo assim, há sempre um intervalo entre o que ele quer explicar e o que o público quer ouvir. Em 1985, a política acelera novas lideranças, novas alianças, novas promessas. Diogo sente que o centro pode ser engolido, ou pela direita mais dura, ou por um pragmatismo sem espinha. Ele prepara-se para um salto que parece improvável. Uma candidatura presidencial não é um capricho, é uma tentativa de influenciar o rumo, de impor um certo tipo de disciplina institucional. Em 1986, a corrida começa com um relógio implacável. Há prazos para recolher assinaturas. Há prazos para entregar documentos. Há prazos para marcar comícios. A campanha tem um cheiro de papel barato e gasolina. Cartazes colados à pressa. Cola que escorre. Paredes já gastas de tantas mensagens. Ele entra em pavilhões frios. O eco devolve as palavras com atraso. As cadeiras de plástico rangem. Ele aperta mãos. Sente palmas ásperas de trabalhadores. Sente mãos finas de gente de escritório. Há perguntas diretas sobre economia, sobre estabilidade, sobre o futuro. Ele responde com prudência. Às vezes, prudência parece fraqueza. Os adversários simplificam, prometem com mais cor, atacam com mais força. Diogo insiste em limites, insiste em instituições, insiste em regras. Ele sabe que uma presidência não é um governo, mas também sabe que um presidente pode travar excessos, pode exigir respeito pelo texto constitucional. Os dias passam depressa. As noites são curtas. A voz fica rouca. Em hotéis, ele revê discursos em folhas já marcadas. Há riscos. Há setas. Há palavras substituídas. Ele não deixa frases ao acaso, porque sabe que uma frase solta pode virar arma. Chega o dia da votação. As urnas fecham. Os resultados chegam em números frios. Ele não vence. E a derrota tem um som particular. O som de telefones que deixam de tocar. O som de salas que esvaziam. Ele não faz drama público, mas o peso existe. Ele volta ao trabalho com a mesma disciplina. A política não dá tempo para lamber feridas. O país segue, os governos mudam, as maiorias formam-se e desfazem-se. Diogo mantém-se como referência. Para uns é garantia de seriedade. Para outros é símbolo de um estilo que parece antigo. Ele continua a escrever, continua a ensinar, continua a intervir. Mas a experiência do governo deixou marcas. Ele viu como a máquina engole princípios. Viu como a urgência cria atalhos. E ele sabe que, quando se entra numa sala de crise, ninguém pede um tratado, pedem uma decisão. Numa tarde comum, ele abre a pasta e encontra um papel dobrado. É uma nota antiga de um conselho de ministros. Tem hora, tem nomes, tem uma frase sublinhada. Ele passa o dedo por cima da tinta, como se confirmasse que aquilo aconteceu mesmo. A política para ele nunca foi só palco. Foi arquivo, foi rastro, foi responsabilidade. E essa responsabilidade não desaparece quando se sai do governo. Ela fica, como um peso discreto no ombro. O jurista tentou domesticar a máquina com regras, mas a máquina ensinou-lhe outra coisa, que o poder tem sempre pressa, e que a pressa cobra juros. Em Nova York, o ar de outono corta a pele logo à saída do carro. Os prédios sobem como paredes sem fim. O ruído é constante. Buzinas, travões, vozes em línguas que ele não identifica. Diogo entra num edifício onde o mármore parece frio por dentro. Os passos ecoam. Os seguranças não sorriem. Os crachás pendem ao peito como pequenas licenças de passagem. Ele traz a pasta de couro encostada ao corpo. O fecho faz um clique curto. Lá dentro, o papel tem outro peso. Não é só lei portuguesa, é a agenda do mundo. Os corredores das Nações Unidas cheiram a café requentado e a carpetes gastas. Há bandeiras em fila. Há gente a correr com pastas de plástico. Há intérpretes com auscultadores, olhos cansados, dedos sempre prontos. Ele aprende depressa a mecânica do lugar. Nada acontece só porque alguém fala bem. Tudo acontece porque alguém marcou a reunião certa. E porque alguém escreveu a frase certa. Uma sessão não começa quando o presidente bate com o martelo. Começa dias antes. Começa em salas pequenas, com mesas redondas e água morna em copos de vidro. Os textos circulam como moeda. Rascunhos, emendas, parágrafos alternativos. Uma palavra pode abrir uma porta. Outra palavra pode fechar um continente inteiro. E o pior é quando a palavra parece inocente. Diogo senta-se com uma folha à frente. O papel tem o timbre das Nações Unidas. No topo, um código. Abaixo, linhas numeradas. Ele sublinha com lápis. Não usa caneta logo. O lápis permite recuar. Ele pede versões anteriores. Pede o histórico. Pede saber quem propôs cada alteração. Há diplomatas que falam como se estivessem a vender um produto. Há outros que falam como se estivessem a esconder uma faca. Ele escuta os dois. Em 1995, ele chega à presidência das 50, a sessão da Assembleia Geral. O número redondo pesa. A cerimônia, a fotografia. Há discursos com frases polidas. Mas o trabalho real começa quando as câmaras se afastam. A agenda é uma lista de incêndios. Alguns ardem há décadas. Ele entra na sala grande.
O teto parece distante. As cadeiras estão alinhadas como um exército de tecido. O martelo de madeira está ali, pequeno, quase ridículo para o tamanho do mundo. Ele pega nele com cuidado, sente a superfície lisa, sente o peso exato. O som do martelo não é forte, mas é definitivo. E ele sabe que naquele lugar o som vale mais do que o volume. As delegações levantam placas com nomes de países. O gesto é simples, mas cada placa traz uma história de fronteiras, guerras, dívidas e orgulho. Ele chama um ponto da ordem de trabalhos. A tradução corre em simultâneo. As palavras dele entram em cabines de vidro e saem em outras línguas. Ele mantém o ritmo, uma frase por ideia, sem adornos. Quando alguém tenta transformar a tribuna num comício, ele corta. Não com agressividade, com regra. Ele lembra o tempo, lembra o procedimento. Lembra que há outros à espera. Há dias em que a sala parece um teatro. Há aplausos, há protestos, há delegações que saem em bloco. Ele não segue ninguém com os olhos. Ele segue o texto. O texto é o chão. No fim de uma manhã, ele volta ao gabinete. A mesa está coberta de pastas de cartolina. Cada uma tem uma cor. Cada cor é um tema. Há uma pasta com assuntos administrativos. Há outra com questões de desenvolvimento. Há outra com segurança internacional. Ele abre uma e encontra um memorando interno. O papel é fino. A impressão é leve. A nota diz: prazo para circular o projeto de resolução, 18 Rio. Abaixo, uma lista de destinatários e uma linha final. Sem consenso, adiar. Ele olha para o relógio. O tempo ali não é abstrato, é uma arma. Ele chama um assessor. Pede que confirme quem ainda não respondeu. Pede que ligue para 2 missões permanentes. O telefone toca. Do outro lado, uma voz formal. A conversa é curta. Precisamos da vossa posição até o fim do dia. Estamos a consultar a capital, então consultem mais depressa. Ele não diz a última frase, mas pensa nela. À tarde, ele atravessa um corredor e sente o cheiro de papel recém-impresso. Uma impressora grande cospe páginas sem parar. Um funcionário empilha a linha grampeia. As folhas saem quentes. O calor do papel é real. E é estranho sentir calor num texto que pode congelar uma negociação. Ele pega num conjunto, lê em pé. A luz fluorescente dá um tom pálido à pele. Há uma frase que não lhe agrada. É uma frase que parece neutra, mas abre espaço para interpretações. Ele volta ao gabinete. Senta-se. Escreve uma alternativa. Troca uma expressão por outra. Muda a ordem de 2 palavras. E de repente a frase deixa de ser uma porta aberta. Ele sabe que isto não é poesia. É engenharia. À noite a cidade lá fora continua. Mas ele fica... A janela mostra luzes e mais luzes. No silêncio do gabinete ouve-se o ar-condicionado. O som é constante. Como um mar artificial. Ele abre a pasta de couro. Tira um discurso. O papel tem marcas de dedos. Há uma passagem sublinhada. Ele lê em voz baixa. Esta sessão não é um monumento ao passado. É um teste ao presente. E uma dívida ao futuro. Ele não procura aplauso. Procura que a frase aguente o dia seguinte. Há um momento em que ele percebe a diferença entre mandar e presidir. Presidir é segurar o fio. É impedir que a sala se parta em gritos. Ele aprende a dizer não com educação. Aprende a dizer sim com condições. Aprende a adiar sem humilhar. E aprende a sorrir sem ceder. Num dos dias mais tensos, uma delegação pede a palavra fora de tempo. Outra protesta. A sala começa a ferver. Ele levanta a mão. Não é um gesto teatral. É um gesto de professor. Ele cita o regulamento. Não cita de memória. Cita com o texto aberto. A página está marcada com um post-it. O post-it é amarelo. A cola já perdeu força. Ele lê a linha exata. A sala acalma, não por respeito pessoal. Por respeito ao procedimento. Quando a sessão termina, ele sai por uma porta lateral. O corredor está vazio. O silêncio é quase agressivo. Ele encosta-se 1 segundo à parede, respira, depois volta a andar. No elevador vê o próprio reflexo. O rosto está mais magro. Os olhos têm olheiras. Ele pensa em Lisboa. Pensa no cheiro de madeira encerada do parlamento. Pensa no som dos elétricos. Aqui o som é outro. Aqui o mundo fala ao mesmo tempo. A presidência da Assembleia Geral passa. Os meses correm. As fotografias ficam... O que fica mesmo são as páginas. As atas, as resoluções, os registros. Ele guarda cópias. Não por vaidade, por instinto. O instinto de quem sabe que um dia alguém vai perguntar: quem escreveu isto? E por quê? Quando regressa a Portugal, o país já não é o mesmo. A televisão manda mais. Os debates são mais rápidos. As frases são mais curtas. Ele continua a ser chamado. Para comentar, para aconselhar, para dar pareceres. Há quem o procure em gabinetes discretos. Portas fechadas, cortinas pesadas. Café servido em chávenas pequenas. Ele ouve pedidos. Ouviu-os a vida inteira.
mas agora ouve com outra distância. Ele já viu o mundo por dentro, e isso muda o tamanho das urgências. Mesmo assim, a política portuguesa não o larga. Ela chama sempre de volta, como uma maré. Em 2002, ele volta ao governo, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Outra vez o edifício, outra vez o protocolo, outra vez o telefone pesado. O gabinete tem cheiro a papel novo. Há computadores mais modernos, mas o essencial é igual. Ele abre um dossiê sobre a União Europeia. Há datas de conselhos, há posições preliminares, há notas de embaixadas. Ele lê as linhas pequenas. As linhas pequenas são onde se escondem as obrigações. A política externa agora tem mais camadas. Há Bruxelas, há Washington, há a ONU, há crises que aparecem na televisão antes de chegarem ao ministério. Ele entra numa sala de reuniões, a mesa é comprida, há microfones, há garrafas de água alinhadas, os assessores falam de mensagens, de percepção pública, de impacto mediático. Diogo pede outra coisa. Pede o texto, pede o enquadramento, pede saber o que acontece se Portugal disser sim, e pede saber o que acontece se disser não. Ele sabe que no estrangeiro um não pode custar caro, mas um sim mal explicado pode custar o governo. Há viagens, aeroportos, salas VIP com sofás gastos. Ele espera por um embarque e observa as pessoas. Homens de fato a falar ao telemóvel, mulheres com pastas e passos rápidos, turistas com sacos e olhos perdidos. Ele pensa que o Estado é isto também. É esperar, é cumprir horários, é chegar a tempo para não perder o lugar. Num avião, ele abre a pasta, a luz de leitura é fraca, o papel fica amarelado. Ele revê um discurso, corta uma frase, troca outra, o avião treme, a caneta falha um traço. Ele volta a escrever por cima. No destino há um aperto de mão, há uma fotografia, há uma declaração curta. Depois, volta ao hotel e volta ao papel. A rotina parece sólida, mas o desgaste começa a aparecer. O governo tem pressa, a imprensa tem fome. Os adversários têm paciência para esperar o erro. Ele sente que cada palavra pode ser usada contra ele. Uma vírgula, uma nuance, uma hesitação. Há dias em que ele chega ao gabinete e encontra recortes de jornal em cima da mesa, títulos grandes, frases arrancadas do contexto. Ele lê, não se irrita em público, mas o maxilar fica tenso. Ele chama um colaborador, pede a transcrição completa, pede o áudio, pede a frase anterior e a seguinte. Ele quer o corpo inteiro. Não aceita amputações. O tempo, porém, não dá tréguas. As reuniões acumulam-se. As decisões pedem assinatura. Ele assina. E cada assinatura é um prego novo na madeira da história. Em 2003, a saída do governo chega, não vem com um estrondo, vem com sinais. Menos margem, mais ruído, mais divergências. Os telefonemas mudam outra vez de tom. As conversas ficam mais curtas. As portas abrem com menos entusiasmo. Ele arruma o gabinete. O gesto é metódico. Tira livros da estante, empilha pastas, separa papéis pessoais de papéis do Estado. Há um envelope pardo com notas manuscritas. Há um bloco com páginas arrancadas. Há cartões de visita com números escritos à pressa. Ele passa os dedos por uma folha. A folha tem uma dobra no canto. Foi dobrada e desdobrada muitas vezes. Ele fecha a pasta de couro. O fecho faz o mesmo clique de sempre, mas o som parece mais pesado. Lá fora, Lisboa continua a mesma e diferente. Os carros são mais. As lojas mudaram. As pessoas andam mais depressa. Ele volta à vida pública de outra forma. Mais como jurista. Mais como voz de referência. Ele escreve, ele fala. Ele dá entrevistas, mas há uma diferença no olhar. Ele já não fala como quem imagina o poder. Ele fala como quem o carregou. Em casa, a mesa volta a encher-se de papéis. A luz do candeeiro cria o mesmo círculo amarelo. O silêncio volta. Ele abre um dossiê antigo da ONU. No topo, um cabeçalho. Abaixo, uma lista de intervenções. Ele lê nomes de países, lê datas, lê decisões. E percebe que no fim o mundo também é um arquivo. Um arquivo de tentativas. Há um dia em que ele encontra uma fotografia. Ele está na tribuna da Assembleia Geral, o martelo à frente, o rosto sério. Ele olha para a fotografia como quem olha para um documento. Procura sinais, procura o que não se vê. O que não se vê são as horas de bastidores, as negociações em salas pequenas, os textos reescritos 10 vezes. O que não se vê é a garganta seca, o cansaço, a solidão de quem tem de manter a sala inteira dentro de um regulamento. Os anos passam. Ele envelhece com discrição. O cabelo embranquece, a voz muda um pouco, mas o hábito fica... Ele continua a levar papéis, continua a sublinhar, continua a pedir versões anteriores. Há quem ache isso teimosia. Ele chama-lhe método. Em 2019, ele está em Cascais. O ar tem sal. O mar está perto, mesmo quando não se vê. As ruas têm um som mais calmo do que Lisboa. Há gaivotas, há vento a bater em janelas. A vida dele termina a 3 de outubro. E a notícia espalha-se com a rapidez de sempre. Há reações formais, há elogios, há memórias.
Mas o que fica para quem o conheceu de perto são cenas pequenas. Ele a abrir a pasta, ele a pedir o texto, ele a apontar para a linha exata, porque foi assim que ele tentou viver a política. Como se fosse possível segurar o mundo com papel bem escrito. Ele acreditou que as instituições podiam domesticar a pressa, ele acreditou que o procedimento podia travar o impulso, ele acreditou que a regra podia proteger o fraco do forte, e muitas vezes conseguiu, sem aplauso, sem espetáculo. Mas a política também o moldou. Ela obrigou-o a escolher com pouco tempo, obrigou-o a ceder para não partir, obrigou-o a aceitar que nem sempre há consenso, mesmo com o texto perfeito. No fim, a pasta de couro não é um símbolo, é um peso real na mão, é o som do fecho a fechar, é o cheiro do papel guardado, é a prova de que ele esteve lá, e é a pergunta que fica sem ser dita: se as regras seguraram a política, ou se a política, com a sua pressa, acabou por escrever as regras por cima dele.